Deus é maravilhoso. Louvado seja Deus por este momento que o Senhor preparou para nós, estarmos aqui reunidos, né? Essa unidade tão preciosa, tão bom que o Senhor proporcionou para nós. É um privilégio, eu sempre digo isso, né? Nas lives também tem dito. É um privilégio que nós temos hoje de desfrutarmos dessa liberdade. E faça o melhor, aproveite essa liberdade que o Senhor está dando. O Senhor deu para cada um de nós talentos, dons, virtudes para servir um ao outro. E com certeza eu preciso muito daquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. E assim sucessivamente, né? Tudo aquilo que nós possamos fazer para o reino em prol daquele que está ao nosso redor, daquele que está perto de nós. O Senhor nos chamou para isso, para um alimentar o outro. O fruto que você tem é para alimentar a quem está do seu lado. Então louvado seja Deus por esta liberdade, por estarmos aqui. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra. E louvado seja Deus, porque algumas coisas que eu anotei aqui, o pastor Grace já disse de manhã, né? Não foi nada combinado, né, pastor? E eu fiz as minhas anotações aqui, e o Senhor tem confirmado essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu acredito que o Senhor tem muito a falar conosco neste momento, neste final de tarde, né? E louvado seja Deus por cada um de vocês aqui, pelo propósito, um dia marcante para as nossas vidas, um dia marcante neste lugar, onde alguns desceram as águas, no batismo das águas, e o céu está em festa, né? Porque é batismo de arrependimento, e é algo tão glorioso quando nós fazemos parte deste trabalhar de Deus em nossas vidas e por aqueles que estão ao nosso redor. Eu quero, se você tiver a tua Bíblia para ligar, no teu celular mesmo, quem trouxe a sua Bíblia, quero convidá-los a abrir em Gênesis 8. Eu vou aqui abrir o meu. Gênesis 8, verso 22. Quero ler a partir do verso 21 aqui. Isso aqui é uma cena, um cenário aqui em que Noé constrói um altar a Deus. E aqui o Senhor fala algo muito interessante que vou compartilhar com vocês. Diz assim: o Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto seu íntimo é completamente inclinado para o mal, desde o nascimento. E nunca mais destruirei todos os seres nos quais há fôlego de vida, como fiz desta vez, qual seja dilúvio. Aí veio o verso 22. Enquanto durar a terra, semeadura, colheita, frio, calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão seus ciclos naturais. Amém? Quero orar ao Senhor neste momento. Senhor, obrigado, Pai, por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por estarmos reunidos aqui em Teu nome. Peço ao Senhor, neste momento, o Senhor venha ministrar em nossos corações, em nossas vidas, Senhor, em nossa mente, que estejamos, Senhor, atentos a Ti, atentos à Tua palavra, a voz que vem do alto, Senhor, para cada um de nós, Senhor. Abençoa cada um dos irmãos que se esforçaram, estiveram aqui, Senhor, neste dia marcante, neste propósito, Senhor, de trilharmos uma trajetória, Senhor, de vitória. E eu creio que o Senhor chamou cada um aqui, Senhor, para entregar uma palavra em nossos corações, Senhor, que possamos nos fortalecer em Ti. Desde já, Senhor, repreendo todo o mal, toda a distração, tudo, Senhor, que o inimigo venha tentar, Senhor, para afastar, Senhor, deste propósito, para tirar muito, Senhor, do foco. O Senhor venha repreender agora, Senhor, que possamos estar, Senhor, focados em Ti, atentos à Tua voz, Senhor, e em tudo. Não a nós, Senhor, mas ao Senhor, toda a honra e toda a glória, para hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Então essa palavra me chamou a atenção, porque fala de algo que o Senhor ele vai perseverar nestes ciclos naturais. Quando fala de ciclos naturais, ele fala de semeadura, a semeadura tem a colheita, é um princípio. Quando ele fala de frio, vai ter o calor.
E aí ele chama verão e inverno. E depois disso, dia e noite, ou seja, ciclos naturais. E estes ciclos naturais também vai refletir em nossas vidas. E é disso que eu quero compartilhar com vocês. Porque quando lemos aqui de semeadura, de colheita, nós vamos sempre relacionar com os tempos determinados do Senhor, com os plantios, com as festas bíblicas, as solenidades que o Senhor demarcou nas Escrituras para o nosso aprendizado. E uma palavra que eu também quero compartilhar com vocês é Deuteronômio 8. Deuteronômio capítulo 8. A partir do verso 1 aqui. E aí o Senhor vai admoestar aqui os filhos de Israel. Diz assim: portanto, tende cuidado de obedecerdes a todos os mandamentos que hoje vos ordeno cumprir, a fim de que vivais bem e vos multipliqueis, entreis e possuais a terra, que Yahvé, sob juramento, prometeu a vossos pais. Traze sempre viva em tua memória a maneira como o Senhor teu Deus te conduziu por todo o caminho no deserto. E hoje foi dito aqui sobre o caminho do deserto. O caminho do deserto durante esses 40 anos, para te tornar humilde e provar-te, a fim de que exteriorasse todas as intenções do teu coração, se estavas decidido a obedecer a seus mandamentos ou não. Então, neste processo, nesta caminhada de fé, o Senhor vem nos provando. Vem provando os nossos corações se de fato aquilo que declaramos vamos cumprir ou não. E é algo que eu aprendi com o Senhor nesta caminhada de fé, é de que nós somos provados por aquilo que falamos. Nós somos provados pelas nossas próprias palavras. Então, nós temos que ter o cuidado de realmente declarar, de pregar aquilo que de fato nós podemos ser aprovados futuramente. Declarar uma vida realmente que esteja em consonância com as palavras que saem da sua boca. E continuando aqui. Ele te humilhou, fez que sentisse fome e te alimentou com maná, que nem tu nem teus pais conhecieis, para te mostrar que ser humano não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As vestes que usavas não se envelheceram, tampouco teus pés incharam durante esses 40 anos de caminhada. Sendo assim, reconhece que no teu mais íntimo, que Yahvé, teu Deus, te educava. Então existe um processo de educação, de instrução, algo que vai se assemelhar a uma criança que ela está na tenra idade e ela vai crescendo num aprendizado contínuo com o seu pai, com a sua mãe. E é assim que o Senhor trabalha conosco. Um aprendizado contínuo, uma educação que o próprio Deus crescer. É um crescimento de graça, de conhecimento, num amadurecimento que o Senhor requer de nós mais adiante. E prosseguindo aqui. Sendo assim, reconhece no teu mais íntimo que o Senhor te educa. Obedece, pois, aos mandamentos do Senhor, para que andes nos seus caminhos e aprendas a amá-lo reverentemente. Eis que o Senhor vai fazer herdar uma boa terra, repleta de riachos e tanques de água, e fontes que jorram nos vales e colinas. E aí vem o verso 8. Terra que produz trigo, cevada, videira, figueira, romanzeira, azeite de oliva e mel. E aqui tem um versículo chave, porque aqui foram citados os frutos das primeiras colheitas e os frutos das últimas colheitas. Os frutos que são colhidos no momento da Páscoa, asmos, primícias, e os frutos de verão, os últimos frutos, para as solenidades de tabernáculos. Porque uva, o azeite e o figo, e assim também a romã, e o mel que fala aqui, fala da tâmara, vai se associar com os frutos de verão. Os frutos que são colhidos para a festa de tabernáculos. E o Senhor quer nos ensinar aqui. Nesta caminhada de fé, você precisa produzir os seus frutos. E o Senhor chama a atenção de cada um de nós. Porque tem muitos neste mundo que lá em Gênesis 8 fala das estações. E o Senhor me chamou a atenção das estações. E ele diz assim, acerca de provação. Existe a provação do inverno e existe a provação do verão. E é isso que
o Senhor me chamou e eu fiz as minhas anotações aqui. Existem 4 estações naturais que nós conhecemos bem, principalmente aqui do lado do Ocidente. Nós temos o outono, inverno, primavera e verão. Mas nas Escrituras, o Senhor chama a atenção para 2 estações primordiais, que é inverno e verão. As outras 2 estações são estações transitórias, rápidas. E nessas estações ocorrem as chuvas. No outono ocorre a chuva temporã. Quem já ouviu falar da chuva temporã? A chuva temporã são as primeiras chuvas. Ela ocorre nesse interstício entre o verão e o inverno. Algumas traduções da palavra vai declarar que são chuvas de outono, essa chuva temporã. São chuvas leves que acontecem para que a terra possa estar ali molhada, para que houvesse a preparação da terra, das primeiras semeaduras. E aí nós precisamos pegar este princípio das estações, dos plantios, das colheitas e trazer para a nossa vida prática. E aí nós precisamos refletir em nós. Por exemplo, antes de eu descer as águas, o batismo pelas águas, o Senhor já veio falando comigo. O Senhor já veio usando pessoas na minha caminhada com uma mensagem, com uma palavra de despertamento. E neste momento, isso se assemelha a essas primeiras chuvas. São as primeiras gotas do derramar do Senhor, de chamar a nossa atenção. É aquele primeiro contato que o Senhor faz nas nossas vidas, onde nós nos despertamos, aquilo entra no nosso coração e chama a nossa atenção. E o Senhor tem feito isso em nossas vidas. Nós precisamos aproveitar estes momentos. E isso aconteceu em mim. Até mesmo antes de eu receber o Senhor, de eu me entregar para o Senhor toda a minha vida, Senhor da minha salvação, Redentor, Senhor da minha vida, o Senhor já vinha falando comigo. Isso já veio acontecendo. Isso se assemelha com essa chuva de outono, essa chuva temporã, no qual o Senhor já vem derramando desde já algo sobre cada um de nós. E essa chuva, ela acontece no outono, e depois de outono vem aquele inverno intenso. É um inverno muito forte que acontece em nossas vidas. Muitas das vezes nós descemos as águas, nós nos entregamos ao Senhor, e o Senhor, por vezes, Ele prova cada um de nós. Se de fato o gesto que nós realizamos, se nós vamos honrar aquilo que falamos, os nossos gestos, os nossos atos, os nossos votos. E esta aprovação do inverno, por vezes, acontece em nossas vidas. Por quê? É um ciclo natural, como o Senhor declarou aqui em Gênesis 8, 22. São ciclos naturais. Em nossas vidas existem ciclos naturais. Nós precisamos estar atentos a esses ciclos. E nós precisamos fazer como está escrito aqui em Provérbios. Eu até anotei aqui. Fiz tanta anotação aqui. Provérbios 20. Se você quiser abrir, fique à vontade. Provérbios 20 diz assim, ó: o preguiçoso não lavra por causa do inverno. Ele não trabalha a terra por causa do inverno. Em outras traduções, está escrito assim: ele não lavra, ele não prepara a terra na estação própria. Olha só, o inverno é a estação própria para que você prepare a sua terra. E aí complementa assim: pelo que na cega nada encontrará. Então, quando vier o inverno, o que é o inverno aqui para as nossas vidas? É aquele esfriamento espiritual. Quando o Senhor nos chama com essa chuva temporã, eu estou trazendo para a nossa vida prática, porque existe um contexto escatológico, profético, onde as primeiras chuvas apontam para o derramar do Espírito Santo lá em Atos. E aí existe todo um trabalhar de Deus, e aí uma chuva serôdia nos dias vindouros. Mas olhando para a nossa vida prática, essa chuva temporã, esse primeiro contato do Senhor em nossas vidas, ela acontece. E nós nos enchemos com este primeiro amor. Não é aquele primeiro amor que enche o nosso coração, a nossa vida, e nós nos fortalecemos nele e nós avançamos desbravadores. Queremos evangelizar, queremos chegar nos nossos parentes, e chega de qualquer jeito, sem maturidade nem nada. Já aconteceu comigo, né? E a gente começa a debater, a gente começa a discutir, e o Senhor é comigo, a gente vai falando, e o Senhor permite que isso aconteça em nossas vidas, porque mais adiante nós vamos perceber, refletindo, né? Uma reflexão
de nós mesmos, nós percebemos o quanto que nós precisávamos dessa experiência de vida. Uma experiência que por vezes pode ser um pouco traumático, porque se nós tivéssemos uma outra atitude lá atrás, talvez teríamos outro resultado. Mas o Senhor conhece, Ele sabe nos preparar. Então Ele permite situações acontecer para o nosso aprendizado. E neste aprendizado nós precisamos colher um máximo de informação, um máximo daquilo que o Senhor quer nos ensinar para batalhas piores que vão chegar. Então isso é muito importante. Quando chega a aprovação do inverno, que é o esfriamento que por vezes acontece na maioria de nós, nós precisamos preparar a terra. Nós não podemos parar. Essa é a mensagem do inverno. Nós não podemos parar no inverno. Nós não podemos parar no esfriamento que chega em nossas vidas, porque está na palavra. O preguiçoso não lavra, não prepara a terra por causa do inverno. Ele fica estagnado. Se ele deixa passar essa fase, a terra deixa de estar pronta para o preparo devido e para uma colheita futura. Porque no outono chega a chuva temporã, aquela chuva, e vai molhar a terra. E é o momento de você preparar a terra. Quando você vai preparar a terra, você está firme, vem o inverno. Porque é a estação natural. São os ciclos naturais que Deus instituiu e que estes princípios acontecem em nós, em nossas vidas, porque somos parte desta criação. Nós fazemos parte de tudo que o Senhor criou e nós precisamos lavrar a terra. É difícil, vai ter dificuldades, vai. O inimigo vai tentar para esfriar, para tirar o primeiro amor de nós, ele vai fazer isso. E o Senhor por vezes permite que o inimigo se aproxime, que o inimigo tenta roubar isso de nós, mas o Senhor chama a nossa atenção. Se você está num certo esfriamento da fé, está na hora de pegar no arado e preparar a sua terra. Amém? Está na hora, não podemos deixar passar. A estação passou, você deixa de colher. Você precisa preparar a sua terra. A chuva temporã é o primeiro contato. Você tem os seus primeiros passos, você realiza as suas primeiras obras, você recebe os seus primeiros ensinos, você tem o primeiro amor. Você recebe os fundamentos, os alicerces da palavra do Senhor tão importante, que por vezes nós não encontramos em muitos lugares. Mas o Senhor chama a atenção de cada um de nós. É necessário revisar os fundamentos. E graças a Deus, porque estamos aqui reunidos, onde o pastor Gleison está aqui, né, toda sexta-feira, né, passando os fundamentos, repassando os fundamentos, que é necessário revisar os fundamentos, porque o Senhor tem promessa de restaurar o evangelho genuíno do reino, para que possamos apregoar o devido evangelho que o Senhor confiou aos apóstolos. Nós precisamos estar bem alicerçados nos fundamentos da fé. E lá, Hebreus tem esses fundamentos. Vou até reforçar aqui. Eu não anotei, mas é importante a gente sempre lembrar desses fundamentos. Que esses fundamentos eles fazem conexões com muitas passagens das Escrituras. Tanto é que no capítulo 5, no final, o escritor chama a atenção. Quanto a isso, temos muito que ensinar. Assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes indolentes para aprender. Olha só a chacoalhada que o escritor está fazendo para o povo aqui. Apesar de que, a essa altura, já devesseis ser mestres, ainda que estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite. Ou seja, você já está numa fase de adolescente, ainda que o escritor chama a atenção, e que isso serve nos dias de hoje, em que muitos não saem do fundamento. E são fundamentos que, por vezes, não são devidamente ensinados em muitos lugares. Então é necessário revisar os fundamentos, novamente fundamentar toda essa bagagem espiritual da palavra de Deus, para que possamos suportar as demais fases deste ciclo natural em nossas vidas. E ele continua aqui: ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança, e criança não sobrevive numa guerra, numa batalha.
não tem condições de segurar as armas apropriadas para a batalha. E eu digo aqui de uma batalha espiritual, que é muito mais difícil do que uma batalha comum. Uma batalha entre armas físicas. São batalhas espirituais. E criança não entra numa guerra de uma batalha espiritual. Ela não vence, ela não tem condições, porque ela não tem estrutura para carregar suas armas. E ele continua. Ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos. O adulto aqui é o filho maduro, aquele que realmente entendeu, está bem fundamentado, está prosseguindo em outros ensinos do Senhor, da palavra de Deus, está recebendo estrutura, revestimento para uma batalha vindoura e real, que está para chegar. E aí ele continua aqui. Os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. E aí ele fala dos fundamentos aqui. Sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade. A maturidade. Sem lançar novamente os fundamentos do arrependimento, de atitudes inúteis e que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução acerca de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isso aqui são fundamentos para que possamos avançar na maturidade. E ele reforça aqui, sigamos, pois, avante. Avante. E se Deus o permitir, faremos isso. Se Deus permitir, a gente venha novamente tratar dos fundamentos. Mas é necessário avançar. É necessário avançar. E o Senhor chama a nossa atenção, porque a chuva temporã, ela vai anteceder, nas estações aqui, esse primeiro trabalhar da terra. Você, trabalhando a sua terra, você já vai começar a colher os seus primeiros frutos. Esses primeiros frutos vai associar com a cevada e com o trigo. São os produtos que estão relacionados com a Páscoa, asmos e primícias. E aqui são matérias-primas. O trigo é matéria-prima, é um ingrediente essencial para a fabricação do pão. E aí é necessário o quê? Entender que são 3 encontros, né, sagrados. Deuteronômio 16:16 diz assim, ó, só para contextualizar acerca das festas. 16:16. 3 vezes por ano, todos os homens de Israel deverão comparecer diante do Senhor, no lugar que ele houver escolhido. A festa dos pães sem fermento, que é um primeiro encontro. O segundo encontro, a festa das semanas, que é Pentecostes. E um terceiro encontro, festa de tabernáculos. O primeiro encontro envolve Páscoa, asmos, primícias. Neste primeiro encontro, temos cevada e trigo. E cevada e trigo são colhidos depois do inverno. Se você não arar a terra no inverno, você não colhe o seu trigo. Você não tem condições de avançar. E aí o ciclo reinicia. E você entra no ciclo vicioso. Tratamos aqui, né? Comentamos um pouco, a Eridiane comentou sobre do átrio. É a mesma coisa o princípio do átrio. Você entra no átrio, sacrifica, entrega o seu sacrifício, pede perdão pelos pecados e queima o sacrifício no altar de bronze. Amém, você está liberto, prossiga. O seu alvo está lá, Santo dos Santos. Aí você resvala. Aí você volta para o altar de bronze, sacrifica, daí pede perdão. Aí você... vai, agora avança. Não fica aqui. Avança. Tem um santo lugar e tem um santo dos santos para você avançar. E quando você vai avançar, você retrocede novamente. Você fica preso, amarrado por pecados, por falhas, por erros, e você nunca sai do átrio. Você nunca sai do altar de bronze. Bronze vai apontar para a terra. Você nunca sai das coisas deste mundo. Você nunca sai do plano terreno. Você nunca alcança as coisas celestiais, nunca alcança os tesouros eternos que o Senhor prometeu para os seus eleitos, para os filhos de Deus. Coisas que estão no alto, te esperam, mas é necessário lançar fora as coisas deste mundo, lançar fora aquilo que te prende nesta terra. Colossenses 3 diz, buscai as coisas que são do alto e não as coisas que são dessa terra. Porque as coisas do alto é o que tem preparado para aqueles que amam ao Senhor, para aqueles que buscam o Senhor. E o Senhor nos elegeu para ir adiante. Lançou no altar de sacrifício, no altar de bronze, prossiga, porque tem coisa grande para você.
coisas do Senhor para você. Eu não estou falando de chave da casa, nada disso. São coisas espirituais, revestimento espiritual, maturidade espiritual, armadura espiritual de uma guerra travada que está chegando. Falta pouco tempo e o Senhor chama a nossa atenção. Prepara neste inverno as suas ferramentas, prepara a sua terra, porque você precisa avançar. O escritor de Hebreus disse: avante, avança, é necessário passar por esta fase. O esfriamento espiritual chegou em minha vida. Por vezes eu me esfriei na fé. E esse esfriamento que nos faz parar, não produzimos, não trabalhamos, nós ficamos presos com coisas corriqueiras, coisas que enchem o nosso coração, por vezes de pensamentos, de sentimentos, coisas envolvendo intrigas, coisas envolvendo vãs discussões. Isso vai travando você, isso vai te esfriando de uma forma tão sutil, tão imperceptível, que quando você vai notar, você já passou meses, já às vezes passou anos, e era já para você estar lá na frente neste ciclo natural da sua vida. E só que você parou, você travou, o esfriamento chegou e você deixou de produzir. Que faz germinar em você os frutos para que você possa oferecer ao Senhor. E que terra que é essa? O seu coração, a sua vida, sua mente. A parábola do semeador mostra isso. Você precisa estar pronto para receber a semente. A palavra do Senhor que venha germinar dentro de você, para que você possa de fato produzir os frutos necessários para nutrir vidas neste mundo, nutrir outras pessoas que estão ao seu redor. Então, é muito importante essa fase. E, geralmente, esse esfriamento, essa provação do inverno, acontece para aqueles que ainda estão nesta caminhada de fundamento, nesta caminhada inicial dos fundamentos da fé. Quem já foi batizado, quem ainda está conhecendo e está buscando entendimento acerca dos dons espirituais. São pessoas mais ou menos nessa fase que recebe uma provação do inverno sobre a vida de cada um deles. Então é necessário passar por esta aprovação. E a matéria-prima, o trigo, é tão imprescindível, porque com ele eu faço o pão. E aí vai associar com o segundo encontro, que é Pentecostes. Pentecostes, que é a festa das semanas, o povo tinha que apresentar ao sacerdote 2 pães levedados com fermento. E vai apontar para as 2 casas de Israel. 2 casas de Israel que estarão o quê? Iguais, um pão parecendo com o outro. Ou seja, tem um propósito do Senhor que vai alcançar tanto os gentios como os judeus num propósito em Cristo Jesus. Algo do Senhor. Isso está relacionado com a festa das semanas, com Pentecostes, que se associa já no Novo Testamento aqui, o derramado do Espírito Santo sobre aqueles que estão posicionados, aqueles que estão em Jerusalém, esperando a promessa vindo alto. Os obedientes, o pastor falou hoje aqui dos obedientes, o batismo pela obediência, o batismo do Espírito Santo, aqueles que estão obedientes. E eu vou reiterar com vocês aqui, Atos 5, que o pastor leu de manhã. Está escrito aqui. Atos, capítulo 5. Verso 32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos. Olha a palavrinha, testemunha. Bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que são obedientes a Ele. Vou reiterar aqui. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que são obedientes. Aos que são obedientes, o Senhor vai conceder o Espírito Santo. E aí chega a fase do segundo encontro. Você começa a superar a aprovação do inverno. Você continua trabalhando, você continua preparando a sua terra. A tua terra está pronta para a semeadura. Você se coloca entre as primícias do Senhor. Porque antes do Pentecostes tem primícias. E primícias envolve o quê? 7 sábados. Por 7 vezes são apresentados feixes diante do Senhor, e eles são movidos diante do Senhor para que eles sejam aceitos. Por isso a obediência. É necessário uma continuidade. 7, vai apontar para uma completude de uma obra. E isso vai se associar com as nossas vidas. Existe um trabalhar do Senhor pleno
para as nossas vidas. É necessário chegar nessa plenitude de Deus. Por isso que o 7 aponta para os obedientes, para aqueles que permanecem no Senhor na obediência. E aí passa uma fase, passa um ciclo. Você apresenta as suas primeiras primícias. Passa o segundo ciclo. Você continua firme, perseverante na fé. O terceiro ciclo, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo ciclo. E você está perseverante no Senhor. Aí o Senhor derrama o Espírito sobre a sua vida com dons espirituais perfeitos, para que você possa usufruir na obra do Senhor. Então é necessário estarmos atentos, é necessário estar diante do Senhor posicionados. Precisamos enfrentar o nosso inverno, o esfriamento, e preparar a nossa terra com as boas sementes. E aqui diz assim, ó, Mateus 3, verso 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E aqui está associado com as primeiras festividades, a Páscoa, o batismo de arrependimento. Você está pronto, você está trabalhando no inverno, você não está esmurecendo, você continua no Senhor, você continua obediente ao Senhor, e aí você começa a avançar. Obrigado, irmão. Você começa a avançar, você começa a entender o propósito do Senhor. A palavra de Deus sobre a sua vida, você já está passando da fase do leite, porque você está bem fundamentado. Você começa a entender os dons do Espírito Santo. Você também começa a estar recebendo revestimento de virtudes do fruto do Espírito. E aí vai associar com a menorá, né? O castiçal de 7 hastes, onde nós temos 3 hastes, né, do lado direito com 9 botões de amêndoas, as outras 3 hastes com 9 botões de amêndoas, e nós aprendemos aqui com os canais, nós compartilhamos, Thiago Tiz, os outros irmãos, em que nós precisamos ter o equilíbrio de usufruir, de entender, de executar os dons espirituais, porque são 9, como diz em 1 Coríntios 12, nós também precisamos estar equilibrados com virtudes do fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, o amor, a paz, a alegria, a fé, a bondade, a benignidade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio. Estarmos equilibrados. Porque senão, se eu tiver só dom e não tiver equilíbrio, eu vou executar de maneira errônea aquilo que o Senhor confiou em minhas mãos. Faço de maneira inadequada. Vou só citar um exemplo aqui, talvez alguém já passou por isso. Né, um profeta que chega, começa a profetizar para alguém, né, declarar palavras do Senhor, e aí o Senhor declara 5 palavras, mas se o profeta não tiver domínio próprio, ele já começa a falar 8, 9, 12, começa que vai alcançar aquele lá que falou mal de você, e o Senhor não tinha falado nada disso. Então é necessário ter o equilíbrio de exercer os dons com uma bagagem espiritual, uma estrutura. Isso você vai começando o quê? A entrar numa maturidade. Uma maturidade que o Senhor requer dos seus eleitos. Então os frutos de arrependimento que envolve a cevada e o trigo, eles apresentam o quê? O produto final, que são esses 2 pães, que vai associar com as 2 casas de Israel, judeus e gentios, que já começam a crescer nessa maturidade. E o Senhor também fala de uma outra provação, que o pastor também comentou aqui, que ele fala da provação do verão, que também podemos associar com o batismo, com fogo. O batismo para aqueles que estão posicionados em Deus. É um batismo que Jesus também experimentou. E aí entra o quê? Os frutos que são amadurecidos para as festividades do terceiro encontro. Está vendo como é importante entender as festas e os ciclos naturais? E como que essas festas se relacionam com as nossas vidas? Quando nós entendemos o propósito, quando nós entendemos o que o Senhor quer declarar nas palavras, nas escrituras, isso vai de encontro a cada um de nós, e aí o Senhor nos chama a nossa atenção para um posicionamento, para uma caminhada contínua, que não pode parar. Se nós pararmos, nós corremos o risco de não chegar até o fim. Pois a vitória, os vencedores, eles chegam até o fim. E eles são alcançados pelo Senhor com graça, são vitoriosos, são os vitoriosos da grande tribulação, são aqueles que de fato honraram o Senhor no chamado, e eles perseveraram até o fim e foram salvos. E quando nós falamos aqui do verão, dessa aprovação do verão, antes desse verão acontece uma chuva. Eu não disse da chuva temporã, do outono? Aí vem o outono, a chuva temporã, o inverno, você prepara a terra, você já começa a entender dos frutos, começa a apresentar seus primeiros frutos, aí você começa
a ter sua estatura. Aí vem o quê? Para aqueles que estão posicionados na obediência no Espírito Santo, aí vem uma chuva serôdia. Em outras traduções, é chuva da primavera. Neste ciclo natural que o Senhor instituiu, essa chuva serôdia são para aqueles que estão posicionados na obediência dentre as duas casas de Israel. Essa chuva, ela serve para o amadurecimento dos frutos de verão. No ciclo natural, lá na terra de Israel, acontece isso. Tem a chuva intensa, que também está associada com o derretimento das geleiras. Lembra da mensagem do Monte Hermon? Né? Do Monte Hermon também, passando a fase do inverno, o Monte Hermon também ele vai derretendo essas geleiras, e junto com as chuvas intensas, o Rio Jordão enche, e ela jorra suas águas. E isso é tão necessário, essa quantidade enorme de água, para o amadurecimento dos últimos frutos, os frutos mais saborosos, que é o produto da figueira, o figo, o produto da videira, que é a uva, e o produto da oliveira, de onde se extrai o azeite. E aí tem uma passagem muito interessante, porque quando nós falamos destes frutos de verão, que eles são amadurecidos no verão, trata-se também, em nossas vidas práticas, uma provação. Aquela provação que o Senhor espera de cada um de nós, que vai se associar com os últimos dias. Em Lucas 21, 29. Lucas 21, 29. Diz assim: em seguida, Jesus lhes propôs uma parábola. Observai a figueira, bem como todas as demais árvores. Assim que começam a brotar, percebendo, reconheceis por vós mesmos que o verão está chegando. Olha, interessante. Reconheceis. Isso aqui é uma mensagem para aqueles que estão crescendo em graça, em conhecimento, na maturidade espiritual. E aí o Senhor chama aqui, a atenção de nós. Quando vocês perceberem isso, vocês vão reconhecer por vós mesmos. Ou seja, esta maturidade que nós estamos adquirindo em Deus permite que nós reconheçamos o momento apropriado de que o verão está chegando. Essa provação dos últimos dias está chegando. E nós percebemos com os irmãos de que realmente essa provação ela está chegando. Da mesma maneira, quando notardes que estes eventos começam a ocorrer, sabei que está próximo o reino de Deus. E quando nós pegamos aqui a palavra verão e ligamos com os frutos de verão, nós vamos olhar aqui a palavrinha verão. No hebraico, ele significa kaites. E no grego, ele é pronunciado teros. E a palavra fim, no hebraico, é ketz. É bem próximo de kaites, de verão. E no grego, é telos, bem próximo de teros, de verão. O que Jesus quis dizer aqui? Que quando vocês perceberem isso, saibam que o verão está próximo. Saibam que o fim está próximo. Para constatar isso, nós vamos até o profeta Amós e nós vamos ter a seguinte mensagem. O Senhor chama Amós. Ele me mostra um cesto de frutos de verão. E ele indagou: Amós, o que você está vendo? Ao que lhe respondi: um cesto de frutos de verão. Em outras palavras aqui, frutas maduras. Então o Senhor me revelou: pois bem, chegou o fim. Está aqui a comprovação de que a mensagem que o Senhor estava trazendo da parábola da figueira e das outras árvores, videira, oliveira, é de que este ensinamento da parábola da figueira está associado com os últimos dias, com o tempo do fim. E aqueles que estão maduros no Senhor, não só em conhecimento, mas também no posicionamento, no revestimento, na humildade, no fruto do Espírito, nos dons, vão entender este significado de que essa aprovação do verão está para chegar. Basta acontecer a chuva serôdia, basta acontecer a chuva da primavera, a chuva intensa, o derramar intenso do Espírito Santo. E nós precisamos permanecer firmes para receber essa chuva serôdia. E aqui o Senhor diz assim, que o verão é um processo de provação que antecede a salvação. E algo que aconteceu com Jesus, o pastor Grayson
contou aqui sobre Getsemane, eu vou ler para vocês aqui Lucas 12. Como que está associado todo este processo de Jesus com estes frutos? Ele disse que é necessário que o grão de trigo morra, seja enterrado para que brotasse outros frutos. E isso chama a nossa atenção para entendermos os ciclos naturais que o Senhor instituiu e que em Cristo nós precisamos também percorrer este ciclo. E aqui em Lucas 12, diz assim, ó, 12:49. Eu vim... Deixa eu pegar outra tradução. Vim lançar fogo na terra. O que mais quero, se já está aceso? Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo. E como me angustio até que venha se cumprir. Então Jesus estava falando de um batismo. E que batismo era esse? Aí, eu vou reiterar o que o pastor Grayson disse de manhã aqui. O Getsemane fez parte desta angústia que Jesus mencionou aqui. Porque no Getsemane é um local no Monte das Oliveiras. E Getsemane significa prensa do azeite. Um dos frutos de verão é a azeitona, produto da oliveira. E naquele momento, no Getsemane, Jesus estava sendo prensado. Ele estava suando. E quando fala de prensa, não só a azeitona, ela extrai o produto quando ela é prensada, mas a uva também. A uva, quando ela é prensada, ela também vai extrair o seu produto. Por isso que Jesus, ele suava, o suor lembra do óleo. Só que ele suava também sangue. E aí a prensa das uvas. No Getsemane teve a prensa do azeite, da azeitona para extrair o azeite, a prensa do azeite, e ali a prensa também das uvas. Ali Jesus estava passando por uma provação, por uma angústia muito grande, e a gente vai associar aqui que da mesma forma que Jesus sofreu, da mesma forma que Jesus angustiou, ele foi afligido, e ele mesmo disse para os seus eleitos: no mundo tereis aflições. Se queremos ser corpo de Cristo, nós temos que passar pelo que ele passou. Os sofrimentos que ele passou servem de parâmetro para cada um de nós. E nós não podemos, de maneira alguma, tirar isso. Infelizmente, muitas das vezes, as mensagens que ouvimos ao redor são mensagens que vão enaltecer a coisas boas, agradáveis aos nossos ouvidos, mas a mensagem para aqueles que estão no corpo é uma mensagem de que você precisa tomar a sua cruz, você precisa ser semelhante a mim, semelhante a Jesus. Ele estava chamando a atenção para que aqueles discípulos pudessem entender que eles precisavam passar por aquilo que Jesus passou, tomar a sua cruz, seguir Jesus, ser semelhante a Jesus, padecer como ele padeceu, sofrer como ele sofreu. E isso vai associar com a prensa do azeite e com a prensa das uvas. Azeite vai se relacionar com a unção, ter o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Ontem na consagração comentei um pouco sobre isso, de que o povo precisava levar ao sumo sacerdote o azeite para as tardes e manhãs. Era necessário o povo apresentar esse azeite puro, que era colocado para a manutenção da menorá, do castiçal, para que a lâmpada permanecesse acesa. E tudo isso tem a ver com o propósito dos últimos dias. É necessário ter reserva de azeite. Não pode faltar azeite. Da mesma forma, a prensa das uvas. Quando fala de uva, nós vamos participar da ceia daqui a pouco. Vai se relacionar com a aliança. O Senhor Jesus deu graças. Ele falou: esta é a nova aliança do meu sangue. É necessário que vocês entendam a prensa das uvas. É necessário que vocês entendam que o sangue está associado com a aliança que eu tenho com vocês. Essa aliança é imprescindível para que vocês vençam. Não nos seus próprios esforços, mas através do meu nome, nome de Jesus. No sangue de Jesus vocês vencem. Nós vencemos. Nós somos capazes de vencer. Por isso que ele falou: vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci. É em Jesus. Nós vamos ver aqui cenários piores acontecendo. Totalmente contrário a muitas mensagens que a gente ouve, né? Nós vamos passar por cenários piores, nós já passamos, nós vamos testemunhar
né, cenários de reviravolta na geopolítica, batalhas, guerras, mortes acontecendo, pestes. E aí nós precisamos lembrar da unção, da prensa do azeite. Nós precisamos lembrar das uvas, da prensa. Nós precisamos lembrar da unção e da aliança. Em Cristo Jesus somos capazes de vencer. Somos mais do que vencedores por aquele que nos chamou para algo glorioso, maravilhoso. Então, nós temos um batismo, nós temos uma provação que está relacionado com o verão, que está relacionado com fogo. É necessário um cenário conflituoso, um cenário hostil, para que os frutos de verão amadureçam em nós. É necessário passar por isso, porque isso se estende aos filhos de Deus. Marcos 10, 39. Marcos 10, 39, diz assim, ó. Vou pegar uma versão aqui. Responderam eles. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo que eu estou sendo batizado. Jesus falou: eu terei que passar por um batismo e eu estou muito angustiado, terei que passar. Mas aí em Marcos ele declara assim, ó, vocês também, que são eleitos, são discípulos, fazem parte do corpo, vocês também vão receber, vão beber do cálice. Vocês também vão ser batizados pelo batismo que eu passei, que eu estou passando. Ou seja, algo que está associado com as aflições dos últimos dias. Nós vamos ser prensados, nós vamos passar pelo verão. Nós precisamos passar pelo verão. O verão é importante para que nós apresentemos os devidos frutos maduros para serem colhidos. E algo que é agradável ao Senhor, algo que faz parte do propósito do Senhor. Essa aprovação se intensificará cada vez mais quando chegamos da última semana de Daniel, quando chegamos lá na grande tribulação. E aí eu vou lembrá-los de Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, no verso 10, diz assim: segui o teu caminho, Daniel, porquanto estas palavras e sua significação, os seus significados, estão lacradas e seladas até o fim. Muitos serão colocados à prova. E está aí algo que está associado. Porque o contexto de Daniel 12 são os últimos dias. E ainda mais, são os últimos dias da última semana. Porque aqui fala de 1260, 1290, 1335 dias, apontando aí, né, da metade da semana para frente. E ele fala assim, ó, muitos serão colocados à prova, e assim serão joirados, purificados, aperfeiçoados. No entanto, os malignos continuarão praticando impiedade. Nenhum dos ímpios dará ouvidos a estas palavras. E são palavras que são difíceis de ouvir muitas das vezes, em que muitos não querem ouvir, porque querem palavras que são doces, né, no seu paladar somente. E a genuína palavra do Senhor, de fato, ela vai sendo colocada de lado. Por quê? Nos últimos dias, muitos não suportarão a sã doutrina. Está escrito. Muitos não suportarão a sã doutrina. O evangelho genuíno não está mais sendo suportado entre muitos. Mas o Senhor está chamando a alguns, os remanescentes, para resgatar e conduzir essa sã doutrina, essa mensagem do reino, nos últimos dias. Ele diz assim, ó, nenhum dos ímpios vão dar ouvidos a estas palavras, tampouco buscarão entendimento, mas os sábios e os prudentes, aqui ele chama sábios, as testemunhas, e os prudentes, as 5 virgens prudentes, está dizendo aqui, sim, eles entenderão. Por quê? Tanto as testemunhas como as 5 prudentes vão ter azeite, vão ter condições de enfrentar essa aprovação, essa fase do fogo, esse batismo que também Jesus passou, e eles vão ter entendimento, eles vão entender o propósito e vão caminhar e vão cumprir o propósito que o Senhor estabeleceu sobre a vida deles. Eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte dessa trajetória. E eu creio que o Senhor está chamando a nossa atenção para um despertar, para que possamos não ser a fase que cada um está passando aqui, se é a fase de inverno, de esfriamento, de estar um pouco parado, mas é necessário retomar o ciclo. Se você deixou passar alguns ciclos na sua vida, desde agora, vai daqui para frente e não para mais, até o fim.
pega e faz aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Fazer a obra do Senhor. E Tiago 1,12, ele diz assim. Tiago 1,12. Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Louvado seja Deus por esta palavra, porque aquele que persevera na provação, ele é feliz, ele é bem-aventurado. Apocalipse 2,10, uma mensagem para a igreja de Esmirna, uma das duas testemunhas, diz assim: não temas nada do que estáis prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados, e sofrereis perseguição durante 10 dias. Para quem entende aí das solenidades bíblicas, um intervalo entre trombetas e expiação é de 10 dias. Então, como trombetas têm um início no início da última semana, e a expiação é no final da última semana, então esses 10 dias estão relacionados com os 7 anos da última semana de Daniel. E aqui é uma mensagem para Esmirna. Fala assim, de que eles terão uma provação, serão conduzidos à prisão, a fim de que sejais provados, passando por perseguição durante 10 dias. Olha aqui a perseguição da última metade da semana acontecendo. Né? Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. A outra testemunha, que é Filadélfia, que é no capítulo 3, verso 10, diz assim, ó, porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Olha aqui uma virtude do fruto. Eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. E em 1 Pedro também tem uma palavra muito importante acerca dessa aprovação. 1 Pedro 1,7. Eu estou encerrando já. Assim acontecerá que, para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, olha que importante, que somos provados por aquilo que pregamos, falamos, vivemos. Nós precisamos vivenciar e testemunhar genuinamente aquilo que nós pregamos, falamos. É porque Pedro fala assim, ó, assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, chancelada, aprovada, muito mais preciosa que o ouro, que se corrompe ainda que refinado pelo fogo. Olha a aprovação. Resultando em louvor, glória, honra, quando Jesus Cristo for revelado. Ele vai ser revelado na ocasião da sua volta. Olha aqui a mensagem. Não tem como, né, sustentar o pré-tribulacionismo, né? Porque em todas as passagens a gente vê uma mensagem para aqueles que hão de passar, honrar, glorificar o Senhor neste período de grande aflição. E mais adiante Pedro, ele vai ainda endossar essas palavras no capítulo 4, com a seguinte mensagem, a partir do verso 12. Amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Olha que mensagem interessante, porque infelizmente muitos, quando olham a situação de provação, de situação de adversidade, infelizmente muitos vão falar, você está em pecado, você está errado, você precisa se consertar. Mas não, aqui Pedro, para aqueles que estão fiéis ao Senhor, que se colocam na posição de buscar mais o Senhor, de jejuar, de orar, de buscar revestimento, em alcançar uma maturidade na fé, certamente virá a aprovação. E Pedro, ele vai chamar a atenção aqui, ó, não atendais isso como se algo de estranho vos estivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Olha a revelação da glória do Senhor na ocasião da sua volta. Se, pois, insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. E aí, nós precisamos perseverar, irmãos, perseverar nessa caminhada. O Senhor chama a nossa atenção para que possamos crescer em graça, crescer em conhecimento, nos relacionarmos cada vez mais com o nosso Senhor.
Por quê? Porque existem coisas grandiosas para acontecer e é necessário que nós tenhamos uma bagagem, nós tenhamos revestimento, que nós tenhamos armaduras, armas espirituais para as coisas vindouras. E eu quero encerrar essa mensagem com esse livro de Cantares. Nós tivemos dias atrás sobre Cantares 2, e é tão linda essa passagem, porque ela é poética e profética, que está relacionado com essa igreja vencedora, essa igreja que vai vencer, essa igreja que passa pelo ciclo natural da vida, por aquela chuva inicial, pelo trabalhar da terra no inverno, do esfriamento, ela supera o esfriamento, ela frutifica e ela avança pelas chuvas intensas e pelo verão. E aqui, livro de Cantares tem muito disso. Preste atenção nessa passagem aqui, Cantares, capítulo 2, no verso 10. Assim me declara o meu amado: levanta-te, minha amada, minha bela, e vem. Lembrando que levanta-te aqui, a palavra do hebraico é kan, que significa ressuscita. Está apontando aqui para a ressurreição dos santos. E como aqui tem de novo levanta, eu vou associar aqui com aqueles que ressuscitam e aqueles que são arrebatados. Levanta-te, minha amada, minha bela, vem, olha e vê que o inverno já se foi. Você superou a aprovação do inverno. A chuva cessou, é primavera. Surgem as muitas flores pelos campos. Chegou o tempo de podar, de cantar, e já se ouve o doce arrulhar das pombinhas em nossa terra. A figueira começa a dar seus primeiros figos, e as vinhas estão floridas, e o perfume das uvas toma conta dos vales. Pomba minha, que se aninha nos vãos dos rochedos, nos esconderijos, nas encostas dos montes. Deixa-me contemplar teu rosto lindo, deixa-me ouvir tua voz meiga, pois tua face é tão formosa e tão doce a tua voz. Amém. Louvado seja Deus por este momento, que possamos de fato estar prontos para gerar os primeiros frutos, para estarmos juntamente, nós, juntamente com os judeus, estarmos as duas casas de Israel prontos, posicionados na obediência, recebemos do Senhor essa chuva intensa e apresentar naquele dia nos nossos frutos, os nossos frutos maduros, o amadurecimento que o Senhor requer de nós, desde já nos preparando para isso, porque o Senhor tem algo glorioso para fazer e Ele está confiando às nossas mãos este trabalhar. O Senhor, Ele vai usar os teus servos, os teus profetas nos últimos dias para fazer uma grande obra. E eu creio que o Senhor tem algo glorioso para cada um de nós. Amém? Vamos nos colocar de pé. Quero fazer uma oração. Vai ter também a Santa Ceia. E louvado seja Deus por tudo. Senhor, muito obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Pai, por estarmos aqui, Senhor, um dia tão bom, um dia que o Senhor preparou para nós, já estava agendado pelo Senhor. Eu creio que o Senhor foi o primeiro a estar aqui, Senhor. Antes de alguém entrar aqui, o Senhor já estava aqui de braços abertos. E obra está acontecendo primeiramente dentro de nós, Senhor. Estamos aqui prostrados diante do Senhor, nos colocando diante da Tua presença, meu Pai, e dizendo: eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, meu Pai, para enfrentar as provações, Senhor. Seja no inverno, Senhor, seja, meu Pai, no verão que há de vir. Mas estamos aqui, eis-nos aqui, Senhor, para que possamos ser usados pelo Senhor nesta batalha, nesta trajetória, Senhor, nesta labuta, e possamos usar novamente as ferramentas que foram colocadas de lado, usar novamente, Senhor, os dons, os talentos que foi confiado às nossas mãos, Senhor, para usarmos em favor, Senhor, daqueles que precisam, meu Pai, alcançar a muitos, Senhor, muitos corações que estejam aflitos, passando por dificuldades, e nós temos, Senhor, dentro de nós, Senhor, as ferramentas necessárias, as armas espirituais necessárias, Senhor. O Senhor venha renovar em nós, Senhor, armadura, o capacete da salvação, calçados com a preparação do evangelho da paz, o evangelho do reino, o evangelho que o Senhor confiou aos apóstolos, e o Senhor está confiando aos filhos maduros dos últimos dias, servos do Senhor, profetas, testemunhas, e vão receber do Senhor chuva serôdia para proclamar a Tua palavra, Senhor, meu Deus, anunciar como trombetas nesta terra, Senhor, despertando a muitos do sono profundo. E eu creio que aqui já tem atalaia pronto, Senhor, atalaia que vai estar, meu Deus, aceso, com a chama acesa, com o azeite pronto, Senhor, meu Deus, para os últimos dias. Eu creio que o Senhor está levantando testemunha, Senhor, e obrigado por tudo, meu Pai, que o Senhor tem feito nestes dias, nestes momentos
momento, Senhor, meu Deus, neste lugar, Senhor. Muito obrigado por tudo, pelo teu amor, Senhor, sobre cada um de nós, pela tua misericórdia, Senhor. Eu creio, meu Pai, que grandes coisas há de acontecer e que estejamos preparados, Senhor, para cada fase, para cada ciclo natural em nossas vidas, no corpo de Cristo, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos preparar.